Eu sou a Amanda Oliveira da Silva, tenho como orientadora a professora Tânia Cristina, e o título do meu projeto é Conhecendo o Perfil do Nascimento do Distrito Federal entre 2018 a 2022. Então, é importante a gente entender que cada gestação tem um contexto individualizado, e isso é determinante para o seu desdobramento. O preparo correto da gestante para o momento do parto é fundamental para que haja uma humanização adequada. Então, no Brasil e no Distrito Federal, há políticas públicas e programas que se destacam por terem ações estratégicas direcionadas à atenção à saúde materna e neonatal. Diante disso, surgiu o questionamento norteador deste estudo, que é qual o perfil do nascimento do Distrito Federal entre os anos de 2018 e 2022. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e retrospectivo, utilizando dados secundários. A pesquisa teve como cenário o Distrito Federal. Então, para a coleta de dados, foi acessada a sala de situação de saúde do Distrito Federal. Foram incluídas as seguintes variáveis: sexo, dados maternos, dados gestacionais, tipo de parto e associação da idade materna com o tipo de parto. O processamento dos dados foi realizado através, né, do Google Planilhas versão online. Então, como critério de inclusão, fizeram parte do estudo os registros de todos os recém-nascidos vivos do Distrito Federal entre os anos de 2018 e 2022. Esse estudo ele não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, pois usou dados secundários. Aqui no Distrito Federal, houve queda no número de nascidos vivos sucessivamente desde o ano de 2018. No Brasil, também havia anos, né, sucessivos de crescimento populacional, mas a realidade vem mudando e agora tem registrado quedas acentuadas no número de natalidade em todo o país. Em todos os anos, o número de recém-nascidos do sexo masculino foi superior, ficando acima dos 17 mil registros. Mas essa não é uma característica restrita do Distrito Federal, pois os estudos mostram que no Brasil nascem mais homens que mulheres. No período analisado, também ficou evidenciado que o tipo de parto com maior predomínio foi o cesárea, e ficando acima, né, dos 20 mil registros em todos os anos. O Ministério da Saúde reformulou o modo de assistência ao parto e ao nascimento, visando diminuir a adesão às cesarianas. Porém, apesar disso, os números ainda se mantêm altos, estando acima do que é recomendado pela OMS. A gravidez única também foi a mais prevalente, representando 97,46% dos casos. É importante destacar que apenas 29 a cada 1.000 nascimentos correspondem à incidência de gravidez múltipla no Brasil. O comparecimento das gestantes em 7 ou mais consultas de pré-natal ficou com percentuais acima de 73%. Então, a implementação de políticas e programas de assistência materno-infantil incentivam a adesão ao pré-natal e tem se mostrado eficazes, já que mais gestantes vêm aderindo às consultas de pré-natais em todo o país. A faixa etária da mãe, com os maiores números de nascidos vivos, foi entre 30 e 34 anos, seguido de 25 a 29 anos. Com relação à faixa etária materna, observou-se maior prevalência entre 30 e 34 anos, porém ficou evidenciado que no Brasil houve um aumento considerável das gestações com idade materna de 35 anos ou mais. No Distrito Federal, as regiões de saúde e residência da mãe que tiveram os maiores números de registros dos nascidos vivos foram as regiões Sudoeste, Oeste e Norte, respectivamente. A região Sul marcou os menores números. A região Sudoeste, ela constitui a maior população do DF. Isso pode ser uma justificativa para os maiores registros de nascimentos nessa região. No Distrito Federal, o número de registros de cesarianas foi maior nas faixas etárias acima dos 25 anos, ou seja, mulheres com faixa etária abaixo dos 24 anos registraram os maiores números de partos vaginais. Então, com relação à idade materna e o tipo de parto, os achados, né, desse estudo confirmam com a literatura, pois os estudos têm mostrado que, durante os últimos anos, foi possível correlacionar o aumento na idade materna e a ampliação no número de cesáreas. Essa foi a nossa conclusão. E é importante destacar também que os dados aqui apresentados contemplam os hospitais de rede pública e privada de todas as regiões administrativas que compõem o Distrito Federal.
Essa é as nossas referências e muito obrigada.